Sejam todos bem-vindos a Life Science Chic. Hoje nós vamos ver aqui o cálculo de pH e pOH de soluções. Muito bem, pessoal, aqui nós vamos ver tudo sobre o cálculo do pH. Como é que nós podemos calcular o pH de diversas soluções, tanto de ácidos fortes, assim como bases fortes. Começando aqui dizendo que o pH significa potencial dos íons hidrogeniônicos e pOH significa que é o potencial dos íons hidroxiliônicos. Mas como é que se calcula o pH de facto? O pH de uma solução vai ser dada por, nós temos aqui que o pH de uma solução é dada por menos logaritmo da concentração dos íons H+. Esses íons H+, basta você ter íons H+, prontos. Vem nessa forma e calcula o quê? Calcula o seu pH. E o pOH como que se calcula? Também é muito simples. pOH de uma solução é dado por menos logaritmo da concentração dos íons hidroxiliônicos. Mas você deve estar a se perguntar, por que existe pH e pOH? Nós estamos a falar de ácidos e bases fortes. De acordo com a Arrhenius, sabemos muito bem que ácido é toda a substância que em solução aquosa liberta íons H+, e base é uma substância que em solução aquosa liberta íons hidroxiliônicos. Então, é por isso que nós temos pH. Quando se trata de ácidos, você vai calcular logo o pH. Mas quando se trata de uma base, primeiro você terá que calcular o pOH para depois calcular o pH. Você deve estar a se perguntar agora, mas como é que eu vou calcular o pH de uma base? É muito simples, tem uma forma que relaciona pH e pOH. Nós temos uma forma que diz o seguinte, que pH mais pOH é igual ao que? A 14. Isso significa que se eu já tenho o pH, posso ter o pOH. Basta fazer o que? 14 menos o pH. Se eu tiver o pOH, eu posso ter o pH. Basta fazer 14 menos o que? Menos o pH. Então, é só isso só, ok? Essa forma aqui já nos dá as duas vertentes. A forma que relaciona pH e pOH. Então, se você quiser pH nessa forma, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser 14 menos o pOH. Se você quiser o pOH a partir de pH, vai ser o quê? 14 menos o pH. Estamos juntos até aqui? Bom, e nós temos uma escala de pH. Eu te aconselho a fixar somente uma escala para pH, ok? Tá certo? Não porque não tem a escala de pOH. Nós usamos mais o pH do que o pOH. É por isso que se nós encontramos o pOH, nós convertemos ele em pH, fazendo 14 menos aquele valor que nós temos. Ok, nós temos aqui uma escala de pH que relaciona os valores de pH, ok? Temos aqui uma escala. Essa escala o que diz? Quando o seu pH dá 7, saiba logo que, que essa tua solução que é uma solução neutra. Nem não é ácida, nem não é básica. Mas se der um valor menor que 7, isso significa que esse teu pH pertence a uma solução ácida. Se der um valor maior que 7, significa que esse teu pH é de uma solução básica. Então, vamos lá colocar todos os valores aqui para nós percebermos muito bem isso. Isso significa que você calculou, deu 6. Então, significa que é ácido. Deu 5 é ácido. Deu 4 é ácido. Deu 3 é ácido. Deu 2 é ácido. Deu 1 é ácido. Deu 0 é ácido. Ok? Então podemos pôr aqui. Esses valores que estou a pôr agora são valores pertencentes ao pH do que? De ácidos. Ok, tá bom. Acho que contei mal aqui. Tá bom, vamos perdoar um pouco. Tem que começar de zero, não é? Nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o que? E 7. E daqui, quando começa a dar um valor maior que 8, maior que 7 nesse caso, significa que a solução é uma solução básica. Se der 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então significa que esse aqui é o valor de pH do que? De soluções básicas. Então 8, 9, 10, 11, 12, 13 o que? E 14. Vamos lá estudar muito bem esses valores. Se você tem um pH que pertence ao intervalo de 0 até 2, significa que essa sua solução pertence a um ácido forte, ok? Se der 3 até 4 nesse intervalo aqui, significa que esse teu ácido aí é moderado. Estamos juntos, esse teu ácido aí é moderado. Se der 5 até 6, significa que esse teu ácido aí é fraco.
Mas se der 7, já conversamos que essa sua solução é o quê? É uma solução neutra. Se der 8 até 9, fica a saber que é o quê? Que é um gás fraco, é uma base fraca. Se der 10 até, nesse caso aqui, de 10 até 12, 11, ok, de 10 até 11, fica a saber que essa sua base aí é uma base moderada. Mas se der de 12 até 14, fica a saber que essa aí é uma base forte. Atenção, essa aqui é uma escala de pH, ok? Então, significa que essa aqui é uma escala de pH. Nós temos esses valores para ácidos e nós temos esses valores aqui para o quê? Para bases. Eu já dei aqui, caracterizei essa escala, como que ela nos ajuda a conhecer mais as respostas, ok? O exercício sempre vai dizer, por exemplo, se for uma base forte, fica a saber que, o meu pH aqui, estou à espera de um valor acima do que? Se for uma base forte, estou à espera de um valor praticamente 11, 12, 13, 14, por aí. Então, isso que acontece aqui. A menos que essa sua base ou seu ácido não tenha sofrido muitas diluições, né? Porque pode sofrer diluição sendo um ácido forte e não ter um pH bem desejado como de 0 até 2, né? O professor disse que quando é ácido clorídrico vai dar de 0 a 2. Não, relaxa. Imaginei que essa sua solução foi muito diluída. É provável que tenha um pH que seja 3, 4, 5. Podemos fazer isso, nós podemos diluir de modo que a concentração do nosso ácido não seja muito forte. Mas estou aqui a generalizar. Se for um ácido forte, mesmo, então nós temos essa situação aqui. Ok, está tudo bem. Já sabemos como é que se calcula o pH. Calculamos com essa forma. Caso seja ácido, nós temos logo a concentração de íons H+, então calculamos assim. Caso seja base, temos a concentração de íons hidroxiliônicos, calculamos o pOH, depois podemos já converter o pH para o pOH. Ok, está tudo bem. Até aqui eu percebo que nós todos aqui percebemos como é que nós podemos calcular o pH. Mas nós temos duas situações. Nós temos ácidos e bases fortes, ácidos e bases fracas. Então é isso que eu acredito que tem gerado muita confusão na mente de vários estudantes. Ele não sabe se posicionar. Mas entenda logo de uma vez, para você calcular o pH, precisa dessa fórmula ou essa fórmula aqui. Então, o que te castiga mais é quando te encontra quando você não sabe calcular o que é essa tal concentração ionizada. Essa concentração ionizada, porque no caso dos fortes, no caso dos fracos, a coisa é outra. Mas vamos lá começar com os fortes. Com os fortes, a parada é muito simples. Se eu te dou a concentração do ácido forte, ok, eu te dei a concentração do quê? Do ácido, que é o quê? Que é forte. Você não se preocupa muito, não se preocupa maningue. A concentração do ácido forte é automaticamente igual à concentração de íons, o quê? De íons H+. Significa que se eu te der ácido forte, você logo parte para calcular o quê? Para calcular o pH dessa solução. Depois pode converter para pOH, não tem problema com essa forma. Se eu te dei a concentração de uma base forte, ok? Então você aqui fica a saber que a concentração da base forte é automaticamente igual à concentração de íons hidroxilônicos, porque bases são substâncias que em solução aquosa libertam íons hidroxilas. Ok, está tudo bem. Onde que surge o problema? Surge na situação fraca. Ácidos e bases fracas dão muito trabalho, porque você não tem a concentração ionizada. E nós aprendemos nos vídeos anteriores, em outros vídeos, como é que se calcula a concentração ionizada de diversas substâncias, nesse caso de ácidos e bases. Ok, tá bom. Eu posso querer concentração, eu posso querer o pH de uma base fraca ou de um ácido fraco. Como é que eu posso calcular? É simples. Se te derem a concentração dissolvida, a concentração que foi usada para preparar essa tal base fraca ou esse tal ácido fraco, vamos começar com o ácido fraco. Se eu te der a concentração, dissolvida, você quer a concentração de íons, onde você vai ter a concentração de íons H+, nesse caso, para depois vir nessa forma calcular pH. É muito simples. Se eu lhe der grau de ionização, você vai relacionar com essa forma. Grau de ionização é igual a concentração ionizada sobre concentração dissolvida. O que isso significa? Você vai isolar essa concentração ionizada aqui. Então, concentração ionizada vai ser dada por grau de ionização vezes a concentração a concentração dissolvida. Ok, vou colocar por CD, poderá ser aqueles parênteses de concentração.
Mas o que isso quer nos dizer? Atenção que esse teu grau de ionização não pode vir em percentagem. Você tem que eliminar a percentagem. Mas vamos ver nos exercícios como você vai eliminar a percentagem sem sofrer bastante. Então, entenda uma coisa. Essa tua concentração ionizada que estou a falar dela, se for ácido, estamos a falar dos íons H+. Se for uma base, estamos a falar dos íons hidroxilos. Então, a fórmula é a mesma. Sim, a fórmula é a mesma. Só você entender muito bem em que circunstância você se encontra. Se for um ácido, você tem a concentração de íons H+, sem estresse. Tens o H+, aqui com essa forma. Se for uma base, tens a concentração de íons hidroxilas. Entenda? Essa concentração dos íons, essa aqui significa a concentração dos íons. Então, temos essa fórmula aqui que pode nos ajudar a calcular a concentração ionizada do nosso ácido ou a concentração dissociada da nossa base. Por que eu estou a dizer concentração ionizada do ácido? É porque ácidos eles sofrem ionização e bases eles sofrem o quê? Dissociação. Mas essa não é a única situação ruim que você pode encontrar. Porque aqui, ok, já tenho aqui a concentração de íons H+, depois venho aqui e calculo o pH. Se quiser um pOH, então depois venho aqui, não tem estresse. Tenho aqui a concentração de íons hidroxiliônicos, depois saio daqui e venho calcular o pOH. Se quiserem pH, depois venho aqui. Estão a ver, né? Então significa que para calcular o pH e pOH, as formas são essas duas. E essa também que relaciona os dois. Então, não tem outras. Então, o que te dá trabalho é você calcular a concentração ionizada. E eu já mostrei aqui, quando você tem grau de ionização e concentração dissolvida, você calcula assim a concentração ionizada da sua substância. Mas também tem outra forma que relaciona. Observa só. E se eu te dou constante de ionização? Te dei constante de ionização. É simples. A concentração de íons H+, nesse caso, eu te dei Ka. É um exemplo. Te dei a constante de ionização do ácido. Eu quero o pH dessa substância. Então, você vai calcular assim. Vai ser raiz de Ka vezes a concentração do seu ácido. Simples. Depois de ter essa concentração de íons H+, é simples, já conversamos. Você vem aqui e calcula o quê? Calcula o teu pH. E se for uma base, há de perceber que se for uma base, você vai calcular a concentração de íons hidroxilas. Mas como é que você vai fazer isso? A fórmula é quase a mesma. Vai ser raiz de Kb vezes a concentração do quê? Da base. E pronto, John. Você assim, eu acredito que você vai brilhar. Se você entendeu muito bem esse resumão aqui, você vai brilhar. Aqui nessa situação aqui, coloquei uma linha aqui para baixo, é para situações fracas. Se significa que se a sua substância for fraca, eu vou lhe dar grau de ionização. Se a sua substância for fraca, eu vou lhe dar o Ka, que é constante de acidez, vou lhe dar Kb, que é constante de basicidade. Então, basta você perceber que eu lhe dei esses valores. Perceba logo que, essa aqui deve ser fraco. Então tem que merecer o que é esse tratamento ou esse tratamento aqui que eu acabei de explicar. Mas ok, nesse vídeo aqui eu também trago exercícios que vão nos fazer treinar muito e vamos entender as nossas situações. E o outro problema que eu tenho analisado nos estudantes é esse aqui. Às vezes não sabem calcular a concentração molar. Isso aí também é um grande estresse, ok? Isso aí já não tem nada a ver com pH, nem tem nada a ver com pOH, ok? Isso já tem a ver com você não saber calcular a concentração molar. E nós precisamos da concentração molar para podermos calcular o pH. Há exercícios que não te dão logo a concentração. Te dão, por exemplo, o número de moles. Te dão, por exemplo, aí a massa da substância. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a concentração. E eu nem sei se essa substância é forte ou é fraca. Para ver, né, as situações. Mas, ok, isso aí é muito simples. Para você calcular a concentração molar, eu vou colocar daqui. Hoje você tem que sair maduro aqui. Concentração molar podemos calcular de duas formas. Concentração molar é igual a número de moles sobre o quê? Sobre o volume. É uma situação que eu te dei número de moles, deu o volume da solução, você calcula a concentração molar. Depois vai começar a ver se essa sua substância é forte, é fraca, e vai ver onde você vai, se vem aqui ou vem logo aqui. Isso aí já não sei. Vai depender da substância. Ou também podemos calcular a concentração molar com essa seguinte fórmula. Massa sobre massa molar vezes o volume. Certo, quando te dá uma massa, você tem que calcular a massa molar. E massa molar multiplicar com o volume nesse caso. Vai ser aquela massa que te deram, divide pela massa molar vezes o quê? Vezes o volume. Então, isso também interessa muito mesmo. Nesse vídeo aqui, nós não vamos calcular o pH de diluições. Mas se existisse essa possibilidade de nós calcularmos o pH de diluições,
eu vou te dar aquelas formas de diluição e mistura de soluções que você aprendeu e aplicar para ter a concentração final. E essa concentração final você calcular o que é o pH dessa solução. Mas isso também não é nada, pessoal. É só saber se relacionar muito bem com as suas diluições e pronto. Depois vir calcular o pH da solução que é da solução final. Mas também tem um outro problema que eu já analisei aqui. Os alunos não conhecem logaritmos e não conhecem propriedade dos logaritmos. E esse aí já também é um grande problema. Por quê? Porque nós aqui, para calcular o pH, nós relacionamos muito com essa coisa de logaritmo. Conseguem ver aqui, estou a ver logaritmo. Mas acredito que isso aí nós vamos aprender lá nos próprios exercícios, tá bom? Vou explicar lá o que você faz. Em cada exercício você vai perceber o que é necessário mesmo de verdade. E tem mais uma coisinha, só que essa coisinha eu vou dizer lá no final, as considerações finais nesse vídeo. Vou dar aí todas as considerações finais que você precisa mesmo ter em mente para ter sucesso total no cálculo de pH. Então veja esse vídeo aqui até ao fim. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chic. Ok, vamos lá à prática. Eu quero determinar o pH e o pH de uma solução de ácido clorídrico 0,001 moles por litro. Acabei me atrapalhando, não sei como. Ok, determina o pH de uma solução de ácido clorídrico. Vou apagar isso, de ácido clorídrico. De ácido clorídrico 0,001 moles por litro. Esse problema que nós temos aqui. Eu acabei de editar esse documento hoje e não verifiquei mais. Meti logo aqui para começar a calcular. Mas tudo bem, eu acredito que você já entende. Como é que nós podemos calcular? É muito simples, é muito simples. Esse ácido clorídrico é um ácido muito forte. Acontece que esse ácido aqui, ao se dissociar, o ácido clorídrico, quando ele se dissocia, desculpem, quando ele se ioniza, porque ácidos sofrem ionização, ele vai produzir aqui os íons H+, mais os íons clorídricos. A concentração deste ácido aqui é igual à concentração de íons H+, e o que nos interessa para calcular o pH é a concentração de íons H+. Vai converter esse valor aqui em notação científica para facilitar a nossa vida. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 1, 2, 3. Então isso aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 3 moles por litros. Então, como é que nós vamos fazer? Então, só partimos para o pH, né? Então, vai ser o quê? pH da solução é dado por menos logaritmo da concentração de íons, que é H+. É simples, vamos lá substituir. Isso aqui vai nos dizer que pH dessa solução será menos logaritmo de 1 vezes 10 elevado a, quê? A menos 3, que é a concentração, não é assim? De íons H+. Dissemos logo a concentração do ácido é igual à concentração de íons H+. Ok, tem uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte. Se você quer calcular isso, eu estou a dar essa propriedade aqui, mas eu poderia ter usado outro caminho. Atenção, estou a dar isso aqui para você poder se generalizar em todos os casos. Ok? E tem que fixar os logaritmos, logaritmo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, ok? Até 10. Fixar esses logaritmos aí, ok? Mas está tudo bem. Então, o que diz essa propriedade? Se tiver um logaritmo, nesse caso, um logaritmo assim, isso aí chama-se logaritmo do produto. Onde quando você tem logaritmo de A vezes o B, isso aqui vezes o B, não, vezes o C, para facilitar a nossa vida, vezes o C na base B, é o mesmo que logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B. É isso que nós vamos aplicar aqui para podermos ter um sucesso total. Então, significa que estou a dizer o que aqui? Estou a dizer que nós vamos fazer o seguinte. Aqui será o quê? Será pH igual, leva esse menos, deixa fora. Vai ser menos, abre parênteses, logaritmo, usando essa propriedade. Isso aqui é A vezes C. Então, vai ser logaritmo de 1 mais logaritmo de 10 elevado a menos 3. Tem uma coisa muito importante que eu deveria ter vos dito logo. Atenção que aqui, nessa forma de pH, a base que nós temos aqui é 10. Significa que a base que está aqui é 10, a base que está aqui também é 10. Então, logaritmo de 1. Então, você tem que fixar os logaritmos. Logaritmo de 1, acontece que o logaritmo de 1 é 0, ok? Então, teremos aqui que o nosso pH, ok, continuando aqui, o nosso pH nesse caso será o quê?
será menos, abre aqui, será 0. Logaritmo de 10 elevado a menos 3. Há uma propriedade dos logaritmos que diz que quando o número daqui e daqui forem iguais, você vai igualar a esse número aqui que está aqui no expoente. Então, nesse caso, isso aqui vai dar menos 3. Esse logaritmo aqui vai dar menos 3. Então, vai ser 0 menos 3. Então, nesse caso aqui, nós temos que o nosso pH é igual. Aqui vai dar menos 3. Menos de menos vai dar o quê? Vai dar mais. Então, vai dar 3. O pH da nossa solução de ácido clorídrico 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro é de 3. E se você quisesse o pOH, acredito que aqui pediram o pOH. Se você quer o pOH, é simples. Vai dizer que pOH, não se esqueça que pH mais pOH é igual a 14. Então, pOH vai ser o quê? Vai ser 14 menos 3. 14 menos 3 vai dar o quê? Vai dar 11. E prontos. Você calculou aqui as duas coisas que te pediram nesse exercício. E já está. Ok? Essa aqui é um ácido forte. Então, facilitou logo. A concentração do ácido é igual à concentração dos seus íons. Vamos aqui a um outro exercício para ver se nós percebemos muito bem. Temos aqui outro problema. Uma solução foi preparada. Aqui tem muitos erros, pá, mas ok, só posso apagar aqui mesmo, porque já estou aqui mesmo. Ok? Uma solução foi preparada pela adição de 4 moles de ácido nítrico em água suficiente para produzir 500 ml. Determina o pOH da solução. Perceberam muito bem? Eu te dei o número de moles, não te dei a concentração. E desta forma, uma vez que eu te dei o número de moles, não te dei a concentração, significa que você tem que calcular a concentração. Mas antes de nós fazermos isso, essa substância que nos deram, que tipo de substância é? Disseram que é ácido nítrico. Se não nos deram uma capa grau de ionização, isso quer dizer que, ok, essa substância aqui é um ácido forte. Então, sendo um ácido forte, a concentração do ácido forte é igual à concentração de seus íons. Só que nesse exercício não nos deram a concentração. Então, vamos lá calcular primeiro a concentração dos nossos íons. 500 ml, estamos a falar de 0,5 litros. Você divide esse valor aqui por 1000. Ok, então calcular a concentração. Concentração molar vai ser dada por número de moles sobre o quê? Sobre volume. Então, aqui nós temos aqui 4 sobre 0,5. Dividir o número por 0,5 é o mesmo que multiplicar esse número por 2. Então, nós temos... exatamente. Então, nós temos aqui 4 dividido por 0,5, isso aqui vai nos dar 8. Então, significa que a concentração da nossa substância é de 8 moles por litro. Não deu para colocar moles por litro, mas é isso. É 8 moles por litro. Essa aqui é a nossa concentração do nosso ácido. Agora nós vamos calcular o pH dessa solução. Sabemos muito bem. Por que eu vou calcular o pH? Olha só, querem o pOH, mas eu não tenho como calcular o pOH antes de calcular o pH dessa solução, por uma simples razão. Essa aqui é um ácido. Então, a primeira coisa que nos dá é o pH, ok? Então, nesse caso, vou calcular o pH. O pH dessa solução vai ser dada por menos logaritmo da concentração de íons, dos íons H+. Isso aqui vai ser igual a menos logaritmo de 8. Então, logaritmo de 8 é quanto? É aquela questão que eu te disse para você fixar. Eu coloquei aqui alguns logaritmos para nos ajudar. Logaritmo de 8 é 0,90. Então, significa que o pH da nossa solução, nesse caso, é de 0,90. 0,9. Esse aqui é o nosso pH. Mas o exercício não pediu o pH, recorda? O exercício não pediu o pH, recorda? O exercício pediu o pOH. Você sabe muito bem que pH mais pOH, isso vai nos dar o que? 14. Então, nesse caso, o pOH que você quer vai ser dada por 14 menos o pH. Isso é o mesmo que dizer que é 14 menos o 0,9. Você vai fazer aqui 14,0 menos 0,9. O que importa aqui é a vírgula estar embaixo da vírgula. 9 para 10, falta 1, vai 1. 1 mais 0, 1. 1 para 4, faltam 3. Ok? Faltam 3 exatamente. Depois aí nós temos 1. Então nós temos que o pH dessa solução é de 13. Ok? O pOH dessa solução é de 13,1. Já está a ficar preocupado. Tipo, como assim 13,1 sendo o pH? Não, é que sendo o pH, sendo 13, seria uma base. Acontece que esse aqui é o nosso ácido. Por isso que aqui o pH deu 13.
Porque se você inverte essa escala que eu te dei aqui, dizer que essa escala aqui já deixa de ser escala de pH, passa a ser escala de pOH. Então significa que aqui onde é de ácidos, vai passar para ser de bases. E aqui onde era de bases, vai passar para ser do quê? De ácidos. Então, quando você inverte, diz que essa escala já não é de pH, é de pOH, você vai inverter tudo. É o que vai acontecer aqui. Eu espero que até agora a gente esteja caminhando junto, ok? Então, dessa forma também já decapitamos esse exercício aqui. Mas tem mais, relaxe. Nesse vídeo aqui, você tem que sair enquanto já sabe matar essas coisas mesmo de verdade. Então, ok, vamos lá continuar. Qual a surpresa que vem agora? Nós temos aqui 20 gramas de ácido bromídrico foram adicionados em 0,25 litros a 25 graus Celsius de água. Determina o pH da solução a essa temperatura. Ácido bromídrico, que tipo de ácido é? Ácido bromídrico é um ácido forte. Esse ácido bromídrico estamos a falar do que é HBr. É um ácido forte. A concentração do ácido é automaticamente igual à concentração dos seus íons. Só que acontece que não nos deram a concentração. Estão a ver, né? Não nos deram o que? Não nos deram a concentração. Nos deram o que? Nos deram massa. Então, isso aí é muito simples, pessoal. Vamos calcular a nossa concentração. Primeiro temos que calcular a concentração. Só quando te dá uma massa, há uma necessidade de você calcular a massa molar. É aí onde entra a fórmula. Qual é a massa molar de HBr? É simples. Eu vou colocar daqui. A massa molar de HBr vai ser dada por 1 mais... Olha só que o bromo, a sua massa molar é 79,9. Vou aproximar isso para 80. Então, vai ser 80 mais 80. Isso vai nos dar 81 gramas por mol. Eu quero calcular a concentração primeiro. Eu já sei que o gás é forte e tudo mais, mas não me deram a concentração do gás. Então, tenho que calcular primeiro o que é a concentração do ácido. Então, calculando aqui, o que é que nós temos? Nós temos que a concentração molar vai ser dada por massa sobre massa molar vezes o volume. O volume tem que estar em litros. Graças a Deus, nesse exercício o volume já vem em litros. Então, substitua, John. Massa é o que? É 20. Massa molar, ok, é 81. Vezes o volume, que é do que? É de 0,25. Então, é isso aí mesmo. Temos mesmo que multiplicar aqui embaixo para depois fazermos isso, ok? Então, mas aí não tem stress. 81 vezes 0,25, quanto que isso vai nos dar? Há de fazer aqui 25, ok? Vamos fazer... Não vou fazer um rascunho, só posso fazer tudo aqui mesmo, ok? Tá bom? Vamos lá fazer 25 vezes 81. Aqui vai nos dar 5, vai nos dar 2. Vai nos dar 40, vai 4, 16 mais 4, 20. Junta. Temos 5, temos 2, temos 0, temos 2. Então, estamos a dizer que concentração molar vai ser dada por 2025. Nós estamos neste ano, até parece que programei, não programei nada. Dá 2025. Então, nós temos que 20 sobre 2025. Olha, eu quero dividir isso. Isso não é uma parada fácil. O que eu vou fazer? Eu vou dar casas decimais desse número. Tipo, 1, 2, 3. Até aqui no 2 está bom aqui. Então, como eu dei 3 casas decimais, vamos multiplicar aqui vezes 10 elevado a 3. É o que eu fiz. Olha só, eu tenho aqui agora 20 sobre 2,025 vezes 10 elevado a 3. Eu vou aproximar esse número aqui a 2. Está próximo de 2. Estamos a dizer que temos 20 sobre 2 vezes 10 elevado a 3. Então, 20 dividido por 2 dá o quê? Dá 10. Passar aqui para cima, muda de sinal. Vai ser vezes 10 elevado ao quê? A menos 3 moles por litros. Ok. Já temos aqui a nossa concentração. O que nós vamos fazer? A parada é muito simples. Eu posso dar mais... Ok, chega de dar casas decimais, né? Mas se você der uma casa decimal aqui e notificar seus expoentes que você deu uma casa decimal, fica com um número bonito, fica aqui com a concentração molar é igual a 1 vezes 10 elevado ao quê? A menos 2 moles por litros. Olha só, você já tem aqui a concentração molar, certo? Já tem aqui a concentração molar.
Vou colocar aqui, senão muitos não vão entender. Aqui, eu que dei essa casa decimal. Então, já temos aqui a nossa concentração molar. O que nós vamos fazer mesmo é calcular o que é o pH, certo? Ainda bem que querem pH. Ok, então vamos calcular o pH da nossa solução. Como é que nós vamos fazer isso? pH é dado por menos logaritmo da concentração de íons do que H+. Então, o nosso pH, nesse caso, será dado por menos logaritmo de 1 vezes 10 elevado a menos 2. Atenção que logaritmo... Ok, não vou correr. Então, pH será igual a menos, abre aqui, logaritmo de 1. Então, mais logaritmo de 10 elevado a menos 2. Então, nós teremos aqui que o nosso pH vai ser dado por menos, logaritmo de 1 é 0, então vai ser 0 menos 2. Então, o nosso pH vai ser 2. Você vai dizer, mas professor, por que sofreu tanto? Porque sim, o professor já sabe que aqui quando é 1 vezes 10 vai dar menos 2, automaticamente o nosso pH é igual a esse 2 aqui. É isso aí mesmo. Você tem que descobrir isso pouco a pouco para você poder facilitar a sua vida. Eu disse, vou generalizar para facilitar os futuros problemas. Mais um problema resolvido, nós vamos até 10. Que tal? O que você achou desse exercício? Que tal? Tá bom, né? Muito forte, né? Vamos ver o que vem embaixo. Nós temos aqui, tem que deixar esse top 10 aqui, como é que está a funcionar. Esse top 10 desses exercícios aqui, como é que ele está a funcionar, se está a ajudar em alguma coisa ou não. Nós temos aqui 10 gramas de hidróxido de sódio, foram adicionados em 50 ml de água. Determine o pH dessa solução e classifique quanto à força. Ok, muito bom. Nós temos 10 gramas, já sabe muito bem, parece que é aquela situação que nós tínhamos anteriormente, né? Deram massa também, temos que calcular a concentração molar. Então, para calcular a concentração molar, enquanto você tem massa, tem que calcular a massa molar do hidróxido de sódio. Nossa, não, é muito simples, é só conhecer a forma de hidróxido de sódio, essa aqui, é NaOH. Massas molares, sódio é 23, mais oxigênio é 16, é só constar nas tabelas, mais 1, isso aqui vai nos dar 40 gramas por mol. Tem mais alguma coisa? Esse volume deve vir em litros. Tem que pegar o 250 mililitros, divide por 1000 para ter esse valor aqui em litros. Corta, isso é o mesmo que 0,25 litros. Porque aqui, olha só, já cortamos isso, são duas casas decimais, porque está a dividir por 100, isso aqui é 0,25 litros. Prontos. Vamos calcular a concentração de hidróxido de sódio. Concentração molar será dada por massa sobre massa molar vezes o volume. A massa são 10 gramas. Massa molar, 40. Volume, 0,25. Prontos, vamos fazer isso. 25 vezes 4 dá 100. Então, como tem aqui, tem duas casas. Ok, vamos lá colocar. É 10 sobre... Isso aqui vai nos dar 100 mais um zero. E duas casas decimais, não se esqueça, são duas. Né? Eu multipliquei 40 vezes 25 dá 1000. Depois duas casas, 1, 2, ficamos aqui com 10. Não é assim? 10 por 10 vai nos dar o quê? Vai nos dar 1 moles por litros. Mas não se esqueça, essa aqui é uma base. Você não vai calcular logo o pH, tem que calcular o pOH, porque aqui liberta íons hidroxílios em solução aquosa. Não se esqueça, então vamos calcular o pOH. É uma base forte, né? Então, pOH é dado por menos logaritmo da concentração de íons hidroxílios. Então, isso é o mesmo que menos logaritmo e de 1. Nossa, o pH deu 0 mesmo. Isso foi sem querer, mas tudo bem, porque o logaritmo de 1 é o que é mesmo? É 0. Então nós temos aqui que o nosso pOH dá 0. Não existe menos 0, não é assim? Então é 0, 0 é 0. Então se o nosso pOH deu 0, automaticamente o nosso pH vai dar 14. Nossa, essa solução é muito forte, hein? Então nós temos aqui que o nosso pH vai ser 14 menos o pOH. Então vai ser o que? 14 menos 0. Então isso aqui vai nos dar 14. Então acontece que, o nosso hidróxido de sódio aqui teve a sorte de ter um pH igual a 14. Eu não pensei nas consequências, mas foi isso. Mas está tudo bem. Não tem estresse mesmo, Deveria ter dado 40 gramas, 20 gramas, aí por aí. Mas tudo bem. Então já dá para entender que 10 gramas
em 250 mililitros de água, temos um pH igual a 14. Cuidado com essa solução, muito forte, mesmo de verdade. Ok, vamos lá continuar aqui. Temos aqui um outro exercício mau. Temos aqui 6 vezes 10 elevado a menos 4 mols por litro de hidróxido de potássio apresentam um pH igual a... Aqui já nos deram concentração e falam de hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio é uma base forte, então é só logo calcular o pOH. O pOH é dado por menos logaritmo da concentração de íons H+. Isso aqui agrada muito quando nos dão logo a concentração, né? Então é só substituir, vai ser menos logaritmo da concentração que é 6 vezes 10 elevado a menos 4. Ok, vou continuar daqui. Então o nosso pOH... Por que o professor está a calcular pOH enquanto pediram um pH? É porque é uma base. A primeira coisa a calcular é o pOH. Então o pOH vai ser dada por menos, abre parênteses, logaritmo de 6 mais logaritmo de 10 elevado a menos 4. Então, acha logaritmo de 6 vai ser menos... logaritmo de 6 nós temos que é 0,77. 0,77. Então, isso aqui vai dar menos 4. Fecha, não, vai fazer 4 menos 0,77. 4,0 menos 0,77. Então, acrescenta 0 aqui. 7 para 10, faltam 3, vai 1. 8. 8 para 10, faltam 2, vai 1. Depois aqui nós temos 1,23. Então o nosso pOH vai dar 1,23. Vai dar negativo aqui, com esse negativo vai anular logo. Então nós queremos pH. pH vai ser dada por 14 menos o pOH, que você calculou, não é assim? Menos o pOH. Então vai ser o que? 14 menos 1,23. Melhor escrever na forma vertical mesmo. Fica 14,0 menos 1,23. Aqui o que importa é a vírgula estar embaixo da vírgula, já falei isso. 3 para 10, faltam 7, vai 1. 3. 3 para 10, falta 7, vai 1. 2. 2 para 4, faltam 2, não vai nada. Depois temos aqui, o nosso pH de hidróxido de potássio é de 12,77. Aproximadamente igual a 12,8. Prontos, já está aqui também. Já matamos aqui o nosso pH, ok? Tá certo? Já estamos na metade da nossa página, ok? Então, espero que você tenha percebido como se calcula o pH e o pOH de ácidos e bases fortes. Muito bem, temos aqui a segunda temporada nesse caso. Uma solução foi preparada pela adição de 5 vezes 10 elevado a menos 2 moles de hidróxido. De hidróxido de quê? Eu acho que é hidróxido de sódio, tá bom? De hidróxido de sódio. De hidróxido apresenta um pH, ok? Acredito que é um hidróxido de sódio, ok? Foi uma falha aí, tem que ser, falta aqui. Hidróxido de sódio. Não, nós temos aqui uma solução que foi preparada pela adição de 5 vezes 10 elevado a menos 2 moles de hidróxido de sódio. Apresenta um pH, ok? Queremos o pH. Nos deram aqui número de moles e não nos deram volume. Quando não te dão volume, você vai considerar o volume igual a 1 litro. Estamos juntos, considera o volume logo igual a 1 litro. Se não te dão volume, você vai sugerir que o volume são quantos litros? É 1 litro. Então, nesse caso, vamos calcular aqui a concentração molar, praticamente vai ser essa aqui. Você diz que a concentração molar é igual ao número de moles sobre volume. Então, você vai ter aqui 5 vezes 10 elevado a menos 2 sobre o volume, que é de quantos? É de 1 litro. Então, isso aqui vai dar o mesmo valor. Então, calcula logo o pOH, porque é hidróxido de sódio. Então, pOH vai ser dada por menos logaritmo da concentração dos íons hidroxilas. Então, vai ser aqui menos logaritmo de 5 vezes 10 elevado a menos 2. Agora, quero te dar uma fórmula smart, porque você que está aqui na metade, quem chegou até aqui vai aprender essa fórmula. Então, o que você vai fazer aqui? Aqui, na verdade, o que nós estamos a fazer é uma coisinha muito simples. Nós estamos a fazer 2, que vai dar aqui menos logaritmo de 5. No fundo, nós estamos a fazer isso. Então, automaticamente aqui você vai ter o pOH. Então, logaritmo de 5 vai ter aqui que o pOH é 2 menos logaritmo desse, não se esquece. Então, o pOH vai dar o quê? É 2 menos logaritmo de 5
é 0,69. Então, subtrai esses dois, 2 menos 0,69. Então, 2,0 menos 0,69. 9 para 10, falta 1, vai o quê? Vai 1. 7 para 10, faltam 3, vai 1. Depois aqui nós temos que isso aqui vai dar 1, 1, é grande, não é grande? Mas é isso aí mesmo, é 1,31. Nós temos aqui isso aqui vai nos dar nada, estranho. É isso sim, 1,31. Se você quer já o pH, não se esqueça. pH, nesse caso, vai ser 14 menos o pOH que você acaba de calcular agora. Então vai ser 14 menos 1,31. Isso aqui vai dar quanto? Ok, 14,0, 1,31. Subtrai. Falta 9, vai 1. 4 para 10, faltam 6, vai 1. Depois aqui nós temos 12,69. Então o nosso pH dá 12,69. E prontos, já está. Ok, vamos lá. Uma solução de ácido acético 0,02 mols por litro apresenta uma constante de ionização igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Determina o pOH e o pH dessa solução. Ok, tá certo. Muito bem, já conseguimos perceber muito bem que aqui trata-se de um ácido fraco, porque nos deram aí constante de ionização, ok? Quando dá uma constante de ionização, grau de ionização, fica a saber logo que esse gajo aqui deve ser fraco, ok? Também ácido acético é um ácido fraco. O que nós temos que fazer? Eu já dei logo no início desse vídeo como você pode calcular o pH dessa situação. Você primeiro tem que calcular aqui a concentração ionizada, a concentração de íons H+. A concentração de íons H+. Com essa fórmula aqui, nós já combinamos isso. Então, é muito simples. Vamos calcular aqui a concentração ionizada primeiro. Nós temos aqui que a concentração de íons, ok? Temos aqui a concentração de íons H+, vão ser dadas por raiz de Ka vezes a concentração do ácido. Então, nesse caso, teremos aqui que a concentração de íons H+, vai ser igual a raiz de Ka. Ka é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a concentração do ácido, que é de 0,02. Isso aqui a notação científica fica assim, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Prontos. Então, nós temos aqui que a concentração de íons H+, será igual. Então, isso aqui vai nos dar quanto? Vamos lá juntos. 1,8 vezes 2 vai nos dar 3,6. Vezes 10 elevado a menos 7. Atenção aqui que o nosso expoente precisa ser o que? Precisa ser par. O nosso expoente aqui precisa ser par para nos ajudar a calcular isso. Então, nós teremos o que? Aqui é só deslocar essa vírgula para cá, diminuir uma casa decimal. Notifica o expoente, vou diminuir uma casa decimal, então vai ser menos 7 e menos 1. Então, vamos ter aqui que a concentração de íons H+, será igual a raiz de 36 vezes 10 elevado a menos 8. Então, raiz de 36, é só achar essa raiz, levar esse 8, dividir com esse 2 do radical. E pronto, tens a concentração de íons H+. Concentração de íons H+, serão iguais. Raiz de 36 é 6. Não, vai ser 6 vezes 10. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Pronto, já temos aqui a concentração de íons H+. Se o exercício tivesse pedido a concentração ionizada, a gente parava aqui. Mas o exercício pediu o pH e o pOH dessa solução. Nesse caso, o exercício pediu o pOH e o pH dessa solução. Então, como é que nós vamos fazer isso? Parada é muito simples. Você sabe muito bem que o pH de uma solução, tá vendo, né? É igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Eu te disse que a pH se calcula assim, o que dá castigo mesmo é calcular essa concentração, essa maldita concentração ionizada. Então, mas já temos a concentração ionizada à nossa sofrência, então o pH vai ser igual a menos logaritmo de 6 vezes 10 elevado a menos 4. Então, já dissemos lá, é para fazer 4 menos logaritmo de 6, para quem já está aqui na segunda metade do vídeo, na segunda temporada, está a aprender novos truques que vão nos ajudar muito, para não escrever muito, então ver, né? Então, pH fica igual ao quê? A 4 menos logaritmo de 6. Logaritmo de 6 é quanto? Vamos ter aqui que o nosso pH, logaritmo de 6 é quanto? Logaritmo de 6 é
é 0,77. Deve fixar, John. Então vai ser 4 menos 0,77. Vou fazer isso na forma vertical. 4,0 menos 0,77. Então, 7 para 10, faltam o quê? Faltam 3, vai 1. 8. 8 para 10, faltam 2, vai 1. Depois aqui vem 1 para 4, faltam 3. Temos aqui que o nosso pH é de quanto mesmo? É de 3,23. Agora falta calcular o pOH. Viram só? Deu 3,23. Agora falta calcular o pOH. É simples. pOH vai ser dada por 14 menos o pH. Então vai ser 14 menos 3,23. E você vai colocar a resposta onde? Nos comentários. Mas vai dar mata 12, não, vai pôr a resposta nos comentários. Vamos lá aí. No outro exercício, é que essa segunda temporada tem que ser rápida. O game já está a ficar agressivo. Uma solução de 0,2 molares de hidróxido de amônio, cujo grau de dissociação é de 1,34%, apresenta o pH igual a, olha só, de grau de dissociação do que? Da base. Hidróxido de amônio é uma base, ok? Hidróxido de amônio é uma base. Então, nós queremos calcular aqui o pH dessa solução. Atenção que nos deram aqui o logaritmo de 2,68. Estão a dizer que eles têm esperança de que você vai passar por uma situação em que vai precisar de logaritmo de 2,68. Estão a dizer que esse logaritmo aqui vai dar 0,43. São exercícios que já vêm com um pouco de whey. Estás a ver, né? Já vem aqui com um pouco de whey para te ajudar a sair dessa. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos calcular primeiro a concentração ionizada. Como é que se calcula? Já combinamos. Olha só, não se esqueça você. Grau de ionização é igual a concentração ionizada sobre concentração dissolvida. Essa concentração ionizada pode ser de íons hidroxilas ou concentração de íons H+. Apanhou só? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então vamos colocar aqui grau de ionização é igual a concentração ionizada sobre concentração de íons, concentração dissolvida nesse caso. Concentração de íons, concentração dissolvida. Então vamos lá isolar o CI, que é a concentração de íons. Concentração de íons vai ser igual a alfa vezes CD. CD o que é? É isso aqui. Grau de ionização o que é? É isso aqui. Atenção que esse grau de ionização não deve vir em percentagem. Como é que se elimina a percentagem? Você leva esse 1,34 divide por 100. Então, nesse caso, vai aumentar mais duas casas decimais. Ficas aqui com 0, então, duas casas mais duas ficam 4. Então, 0,0134. Mas você deve estar a dizer aí, mas isso aí custa, pá. É simples. Podemos ter feito assim. 1,34 dividido por 100, que é o mesmo que 1,34 sobre 10 elevado a 2, que é 100. Leva esse 10 elevado a 2, passa para cima, ficas com 1,34 vezes 10 elevado a menos 2. Então, de uma forma resumida, queres eliminar a percentagem, multiplique logo com 10 elevado a menos 2. Desta forma, você dividiu por 100 sem ter que dividir por 100. Só espero que você tenha percebido essa dica. Então, nesse caso, estamos a dizer que grau de ionização, quer dizer, concentração ionizada vai ser igual a 1,34 vezes 10 elevado a menos 2 vezes a nossa concentração, que é de 2 vezes 10 elevado a quê? A menos 1. Então, concentração de íons, nesse caso, os íons hidroxilas e os íons amônicos que vão ser produzidos em solução, então será igual 134 vezes 2, acredito que vai nos dar 2,68 vezes 10 menos 2 menos 1 vai nos dar menos 3. Prontos, temos aqui a concentração de íons. Essa concentração de íons, estamos a falar de que é essa concentração de íons hidroxilas. E que é a mesma que a concentração de íons NH4+. Porque são esses íons que vão ser produzidos em solução. Quando você levar isso aqui, pôr em solução aquosa, vai produzir esses dois íons. Então, mas o que nos interessa mesmo é sabermos que essa concentração é igual à concentração de íons hidroxilas. E desta forma, vamos calcular o quê? Vamos calcular o... Exatamente. Temos que calcular o pOH, porque a concentração que nós temos é a concentração de íons hidroxilas, não são íons H+, e isso para você logo ter uma Google e calcular logo o quê? O pH. Então, só um instante só, estou a apagar essa parada aqui. Precisamos de espaço mesmo de verdade.
Então nós temos aqui, ótimo. Eu estava a te dizer que essa aqui quando entra na solução aquosa hidróxido de amônio, só para te mostrar, né? Às vezes você pode não perceber. Produz esses íons aqui, íons amônio mais íons hidroxilas. Então, quando estamos a dizer concentração ionizada, estamos a falar da concentração desses íons aqui, que é essa aqui que você acabou de calcular agora. Ok, tá bom. Acredito que já percebeu. Então, vai calcular aqui o pOH. pOH é dado por menos logaritmo da concentração de íons hidroxilas. Então, o pOH vai ser dado por menos logaritmo de 2,68 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, já nos deram logaritmo de 2,68. Não, você vai fazer 3 menos logaritmo disso. Isso nós já combinamos, vou voltar à moda antiga. pOH vai ser dada por menos, abre parênteses, logaritmo de 2,68 é mais logaritmo de 10 elevado a menos 3. Fecha. Então nós temos aqui que o pOH a ser dada por menos, logaritmo disso é 0,43, não se esquece. 0,43 menos 3. Então faz isso. 3,0 menos 0,43. Então 3 para 10 falta 7, vai 1. 5. 5 para 10 falta 5, vai 1. Temos aqui que isso aqui é 2,57. Atenção, que isso aqui é teu pOH. Você ainda não tem pH. Então tem 2,57. Quer o pH? Então vai ser pH é igual a 14 menos 2,57. Subtrair esses dois aqui. Ok? Vou subtrair daqui, como já usei aqui como rascunho, só fazer isso aqui. Subtrair com outra titia ali, só isso só. E já está. Ok? Segundo só, quem já fez pode deixar a resposta nos comentários, né? Então nós temos aqui que é 14,0 menos 2,57. Subtrai. Então, 7 para 10 faltam 3. E, atenção, o que é que tem 0? 7 para 10 faltam 3, vai 1. 6. 6 para 10 falta 4, vai 1. 3. 3 para 4 falta 1. E depois aqui nós temos 1. Isso aqui vai nos dar, o nosso pH nesse caso aqui vai dar 11,43. Nós temos aqui que o pH da nossa solução é de 11,43. Ok, muito bom. Vamos lá, estamos quase para terminar. Temos aqui esse problema. Adicionou-se água a 1,15 gramas de ácido metanoico até completar 500 ml de solução, considerando que nessa concentração o grau de ionização deste ácido é de 2%. Então, o pOH da solução é... Olha só, nos deram massa. Você já sabe que esse aqui é um ácido fraco, por isso que te deram mata grau de ionização, tá bom? Quando dá um grau de ionização, quer dizer que o gás deve ser fracote mesmo de verdade, ok? Então, prontos. Mas nós não temos a concentração do ácido. O problema é que nós não temos a concentração do ácido. Temos que calcular a concentração do ácido. E nos deram massa. O facto de terem nos dado a massa, temos que calcular a massa molar do ácido metanoico. Só que para calcular a massa do ácido metanoico, precisamos da fórmula do ácido metanoico para podermos ter a massa molar. Ok, tá tudo bom. A fórmula do ácido metanoico é essa aqui. É HCOOH. Já te ajudei a entender que é a fórmula do ácido metanoico. Calcula a massa molar do gás. Nesse caso vai ser 1 mais, que é 1 de hidrogênio, carbono é 12, mais oxigênio é 16, mais 16, 32, mais 1. Isso aqui vai nos dar quanto? 13, 14, 14 mais 32, pois 14 vai dar 6, 46, né? 46. Então a massa molar é de 46 gramas por mol, ok? Tendo tido a massa molar, temos o volume? Sim, o volume é de 500 mililitros. Precisamos converter para litros. Isso aqui, para litros fica 0,5 litros. Eu só dividir esse valor por 1000. Vai dar 0,5 litros. Então vamos lá calcular a concentração molar do gás. A concentração molar do ácido metanoico vai ser o quê? Vai ser massa
sobre massa molar vezes o volume. A massa é de quanto? É de 1,15. Eu prefiro colocar logo 115. 115 vezes 10, como eu diminui duas casas decimais, vai ser menos 2 aqui. Sobre massa molar, dissemos que a massa molar do ácido metanoico deu 46. Então vai ser 46 vezes 0,5 litros. Atenção que teremos aqui 115 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 46 vezes 0,5. Isso aqui vai nos dar 23. Você deve estar a dizer, mas professor multiplicou porque estou a ter uma intuição aqui que 23 e 115 se entende de alguma forma, não sei qual, mas se entende. Vamos tentar testar aqui 23 vezes 5. Vamos ter aqui 15, vai 1, 10 mais 1, 11. Estás a ver, né? 115 por 23 vai dar 5. Vai dar 5 vezes 10 elevado ao quê? A menos 2. Já temos aqui a concentração do ácido metanoico. Só que essa aqui não é a concentração não é a concentração ionizada. Não se iluda, John. Essa aqui não é a concentração ionizada. É aquela concentração, essa concentração nós calculamos aqui. Essa concentração aqui dissolvida. Ok? Temos que calcular a concentração ionizada. Por isso que eu estou a dizer que não se iluda. Grau de ionização é igual a concentração ionizada sobre concentração dissolvida. Isso quer nos dizer que concentração ionizada dos íons, nesse caso, será dado por grau de ionização vezes a concentração que é dissolvida. Grau de ionização é de 2%. 2% tira-se aqui para a percentagem, é só multiplicar por 10 elevado a menos 2, aquilo que nós fizemos lá. Então vai ser aqui 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes a concentração dissolvida, que essa nós calculamos que é de 5 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui vai nos dar quanto? Isso aqui vai nos dar 2 vezes 5 vai nos dar 10 vezes 10. Menos 2 vezes 2 vai nos dar o quê? Menos 4. Temos aqui a concentração de íons será dada por 1 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, para quem quiser já sabe que aqui o pH vai dar 3 e o pOH vai dar quanto? Vai dar 11. Não? Não é isso? É isso aí mesmo, porque aqui já dissemos, isso aqui é o mesmo que 10 elevado a menos 3. Então, se você vem aqui e diz que pH, porque pH que você vai calcular, essa concentração ionizada, é a mesma que concentração de íons H+, que você acaba de calcular agora. Então, pH vai ser dada por menos logaritmo da concentração de íons H+, que vai ser menos logaritmo de 10 elevado a menos 3, que é 3. Mas o exercício pediu pOH. Então pOH vai ser 14 menos o pH, que vai ser 14 menos o 3, que vai dar o quê? 11. E desta forma aqui, esse exercício também acaba de morrer. Tá bom? Acaba de morrer também esse exercício, para colocar aqui a visão ampla do mesmo exercício. Viram só, né? Viram, né? Isso aqui, até disseram, né? Essa aqui que você vai ter não é a concentração ionizada. A concentração ionizada você vai ter com grau de ionização. Estão a ver, né? Exatamente. Vamos lá continuar aqui. Nesse caso, vamos resolver o último exercício. Depois vou dar aqueles truques que eu disse que ia dar no final. Não é assim? Vamos lá aqui. Temos aqui 0,004 molares de hidróxido de amônio apresentam uma constante de dissociação igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Determine o pH dessa solução. Ótimo. Ok, vamos lá trabalhar com esse exercício. Já dá para entender aqui que nos deram a constante de dissociação. É KB. Então, se deram constante de dissociação, você já sabe qual é a forma que tem que seguir. É hidróxido de amônio, é uma base. Está aqui. Está aqui. Deram KB, essa forma que você tem que seguir aqui. Então, prontos, vamos nessa. Nós temos aqui que a concentração de íons hidroxilas vai ser dada por raiz de KB vezes a concentração da base. Então, isso vai ser dado por raiz de KB. KB é quanto? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a concentração da base, que é de 4 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é notação científica. Então, multiplica esse número com esse número aqui.
ok? Então nós temos aqui a concentração de íons hidroxilas. Tem que colocar concentração. Vai ser dada por raiz 1,8 vezes 4, isso aqui vai nos dar 7,2. 7,2 vezes 10 elevado a menos 8. Ok? Isso é triste. O expoente já é par. Quando o expoente já é par, nós não podemos fazer mais nada. É só achar a raiz de 7,2. Quanto é que dá? Então eu vou mais correr para a raiz de 7, não 7,2. Vou correr para 7. Vou levar 7 está entre raiz de 9, que é perfeita, e outra raiz perfeita, que é a raiz de 4. Agora preciso saber se esse 7 está mais perto de quem? Esse 7 aqui está mais perto de raiz de 9. Atenção que raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. Então, um valor vai ao encontro de 3. Então, um valor que vai ao encontro de 3, estamos a falar de 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Esses valores aí. Então, mas eu prefiro dizer que aqui daqui para aqui são 3 unidades, daqui para aqui são 2. Eu prefiro dizer que prefiro apostar em 2,6. Ok? Você depois pode espreitar na máquina se de facto é esse valor, né? A raiz de 7 é 2,6. Então eu posso correr para 2,7 porque é 7,2, ok? Então vamos verificar aqui a raiz de 7, exatamente é 2,6. Eu corri mais para um valor certo. Mas como é 7,2? Exato, vamos ficar aqui com 2,6, tá bom? Ou 2,6 ou 2,7, tanto faz. Depois você vai escolher qual é o valor que você quer. Mas tem que estar em torno desses valores, né? Quando eu faço aqui com máquina, tem 2,68, então não estou tão perdido assim, é uma décima. Então vamos usar 2,7. Então, teremos aqui que a concentração de íons hidroxilas, nesse caso, será igual a 2,7 vezes 10 menos 8 por 2 vai dar menos 4. Prontos. Temos aqui a concentração de íons hidroxiliônicos. Agora vamos calcular o quê? Vamos calcular o pOH. Quer dizer, é isso que nos vem agora em mente, é calcular o quê? O pOH. Então, o pOH da nossa solução será dada por menos logaritmo da concentração de íons hidroxilas. Então, é isso aí mesmo. Então, pOH vai ser dada por menos logaritmo de 2,7 vezes 10 elevado a menos 4. Tem um logaritmo que nós fizemos aqui, 2,68 no exercício anterior, recordam? Vocês recordam muito bem, um logaritmo que nós fizemos juntos. Ah, esse aqui, deu 0,43, então vamos ficar 0,43, isso aí, ok? O logaritmo de 0,43. Então nós temos aqui que o pOH vai ser dado por menos logaritmo, abre parênteses, de 2,67 menos logaritmo de 10 elevado a menos 4. Fecha. Então, o nosso pOH vai ser dado por menos 0,43 menos 4. Então, subtrai isso. Então, nós temos aqui que 4 menos 0,43. Então, vamos lá subtrair 4,0, 0,43. Falta um 7, vai 1. 5 para 10, falta 5, vai 1. Depois temos aqui 3,57. Nosso pOH vai dar 3,57. Então, o pH é só fazer subtração. Já combinamos que o pH, nesse caso, vai ser 14 menos o pOH. Nesse caso, 14 menos 3,57. Isso vai nos dar 10,43. É só calcular 14,0, 3,57. Faltam 3 aqui, vai 1. 6, falta 4, vai 1. 0, 1, 10,43. Então, dessa forma aqui, nós brilhamos muito naquilo que concerne o cálculo de pH e pOH de ácidos fortes, bases fortes, ácidos fracos e bases fracas. Eu espero que você tenha percebido muito bem como é que isso pode ser feito de uma forma bem resumida. Eu disse que quem chegasse no final do vídeo ia aprender mais algumas coisinhas muito interessantes,
que ainda tem a ver aqui com o cálculo de pH e pOH. Só que isso tem a ver com o cálculo da concentração ionizada a partir do quê? A partir do pH de uma solução. Só que eu tenho que apagar tudo isso. Eu espero que você tenha feito screenshot disso tudo. Isso significa que você sabe muito bem que o pH de uma solução é dado por menos logaritmo da concentração de íons H+. Imaginemos que no exercício te deram logo o pH, mas que era a concentração de íons H+. Isso é simples. Recordamos aqui que logaritmo de A na base B é igual a X. É o mesmo que B elevado a X igual a A. Então, se você quer a concentração de íons e hidrogênio iônicos, nesse caso, primeiro vamos levar esse sinal menos, vamos dar essa aqui. Ficamos aqui com menos pH igual a logaritmo da concentração de íons H+. Então aqui não se esqueça que tem 10, então será 10 elevado a menos pH. 10 elevado a menos pH é igual à concentração de íons H+. Isso quer dizer que a concentração de íons H+, você pode calcular levando o valor de pH aqui em cima no 10, que é o pH aqui. Então, eu posso dar o pH de uma substância e te pedir a concentração de íons H+. Eu posso fazer isso. Por exemplo, qual é a concentração de íons H+, numa solução cujo pH é igual a 4? É simples. Se eu quero a concentração de íons H+ dessa solução, é só vir aqui. Concentração de íons H+ é igual a 10 elevado a menos pH, que vai ser o quê? Menos 4. E já está. Já tenho aqui a concentração de íons H+. Não sei se você entendeu, mas se você entendeu muito bem, Se você entendeu muito bem, então agora vamos lá ver qual é a concentração de íons H+ numa solução cujo o pOH dessa solução é 9. Eu quero a concentração de íons H+ numa solução cujo pOH é 9. Se você disse que é 10 elevado a menos 9, você falhou, porque a concentração de 10 elevado a menos 9 é a concentração de íons hidroxilas. É isso que vai dar o quê? 10 elevado a menos 9. Eu queria a concentração de íons H+. A primeira coisa a fazer é converter esse 9 em pH. Nesse caso, você vai fazer 14 primeiro menos 9, que vai dar o quê? Vai dar 5. Então, automaticamente, a concentração de íons H+, porque essa aqui já é o teu pH, é igual a 10 elevado a menos 5. Então, é essa dica que eu queria te dar aqui, que vai te ajudar muito também a decifrar alguns exercícios do que de pH, ok? Foi uma jornada muito intensa, muito longa mesmo, de verdade. Outros truques você vai aprender em outros vídeos de resoluções dos exames. Tem lá outros truques muito interessantes, mas isso não tem nada a ver com o cálculo de pH nem pOH. Tem a ver com comparações de pH e pOH. Eu posso fazer um vídeo específico. Esse vídeo aqui é muito longo, é um vídeo que traz tudo sobre o cálculo de pH. Então esse aqui foi muito longo mesmo. Eu poderia até prolongar mais, trazer essa matéria, mas eu prefiro trazer num outro vídeo, dependendo dos comentários que esse vídeo aqui também vai receber. Se tiver muitos comentários, eu vou trazer aí essa parte que já fecha tudo acerca do cálculo de pH e pOH, acerca de pH e pOH de soluções de ácidos e bases. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Fique bem.